Câmara dos Deputados diz sim e o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff continua. Com isso, o processo agora avança para o Senado Federal e pode durar mais de 6 meses até que seja concluído. O placar final foi de 367 votos a favor do impeachment e 137 contra, além de 7 abstenções e 2 ausências. Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment ao autorizar supostas manobras contábeis chamadas de pedaladas fiscais. Elas se caracterizam pela prática do Tesouro Nacional de atrasar intencionalmente o repasse de dinheiro para bancos públicos e privados e autarquias, a fim de melhorar artificialmente as contas federais. A defesa da presidente apresentada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, nega a existência de crime de responsabilidade e, por isso, diz que o pedido de impeachment é golpe. Segundo a defesa, o atraso no repasse de dinheiro a bancos, por exemplo, é prática comum em todas as esferas do Poder Executivo e não é grave a ponto de interromper o mandato de um presidente eleito democraticamente. E de agora em diante, qual será o trâmite do processo de impedimento da presidente Dilma? A autorização no Senado. Uma comissão com 21 membros será formada no Senado em até 2 dias e terá mais 10 dias de prazo para emitir um parecer. Não há definição se as vagas na comissão serão divididas segundo o tamanho das bancadas dos partidos ou dos blocos. Também não está claro se serão contados dias corridos ou úteis. Votação do parecer. A comissão vota o parecer elaborado e, caso o mesmo seja aprovado, é então enviado ao plenário para apreciação de todos os senadores. Votação no Senado. Os senadores então votam o parecer da comissão. Se por maioria simples, 41 dos 81 senadores, o Senado referendar o pedido, a presidente é afastada de suas funções por 180 dias. O vice Michel Temer, do PMDB, assume interinamente. A assessoria técnica do Senado prevê que o plenário do Senado possa votar o parecer até o dia 11 de maio. Julgamento. Ainda no Senado tem início o julgamento da ação de impeachment, onde são apresentadas acusação e defesa sob o comando do presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Para afastar Dilma de vez, são necessários 54 votos de um total de 81 senadores. Condenação ou absolvição. Se condenada, Dilma perde o mandato e fica inelegível por 8 anos. Temer assume definitivamente para terminar o mandato para o qual a chapa foi eleita. Em caso de absolvição, a presidente reassume o cargo. E a nossa reportagem foi às ruas para saber qual foi a reação do matonense diante da aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Esteves, Carol, como já foi dito, neste domingo aconteceu um dia histórico para o Brasil, onde os deputados federais aprovaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora a decisão cabe ao Senado. No entanto, nós vamos saber nas ruas de Matão qual a opinião da população sobre como os deputados se comportaram durante a votação e o que eles acharam do resultado. E principalmente a favor do impeachment, eu achei que é errado também, porque se a presidente não está fazendo o trabalho certo, mas os outros também, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados. É um dos piores ladrões. Por que ele está tão contra a Dilma assim, se ele também não faz o trabalho certo que ele deveria ter feito? Aprovo, está aprovadíssimo. Infelizmente a nossa política está uma bagunça, né? Coisa de criança, coisa de, não sei, 50 anos, nunca tinha visto essas coisas, então só prova que a nossa política, infelizmente, é o fim, né? Não tem mais o que fazer. Agora é esperar, ver o que vai acontecer com o nosso Brasil. Espero que venha coisa boa por aí. Eu não acompanhei muito, mas sei lá, vai ficar a mesma coisa, não vai mudar nada, né? Acho que a saída da Dilma não muda nada? Não muda nada, vai ser a mesma coisa, vai trocar só de aliança, a noiva vai ser a mesma. Eu gostei da aprovação, mas eu não assisti todo o momento, né? Mas eu gostei. Não, foi bom, eu ter aprovado também, né? Eu tava junto lá. Não estava junto, né? Eu queria que acontecesse o impeachment mesmo e é isso daí. E você? A favor, né? Do impeachment, né? Que o Brasil como que tá hoje, né, não pode continuar. E fala que é golpe não é, porque todo mundo votou sim, né, a maioria votou sim, então o golpe não tá sendo não. É democrático. É, lógico. É o direito do povo também pedir a saída do presidente. Sim. Agora vamos ver o Senado o que vai fazer, né? Mas certamente vai derrubar ela. E eu quero fazer igual eles, fora, 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 fora. Da essa votação sobre o prosseguimento do processo de impeachment foi meio espetaculosa, não é mesmo? Boa noite.
Opinião com Daércio Neto. Oferecimento: Paulinho Acessórios para Celulares. Fone 3384-3141. Clínica Odontológica Matão. Fone 3382-4458. Olá, Esteves, muito boa noite. Nós trouxemos para o plano municipal aquilo que aconteceu ontem em Brasília. E fomos saber exatamente com o presidente do PT local, por ser a presidente Dilma, evidentemente, do PT, como o Partido dos Trabalhadores acompanhou e qual a impressão que eles têm agora daquilo que ontem foi votado favoravelmente ao encaminhamento do impeachment, ouvindo aqui as lideranças do Partido dos Trabalhadores pelo seu presidente do diretório local, o vereador Cidinho, que assim analisou o processo de ontem em Brasília. A avaliação é que, infelizmente, o golpe foi aplicado inicialmente, né? Evidentemente que agora há de se concentrar todos os esforços para trabalhar numa expectativa de tentar reverter o quadro junto ao Senado. É isso que você vê que as lideranças do partido têm se manifestado, mas, de qualquer forma, a gente vê com muita tristeza, né? Porque não se trata apenas de algo que se fez contra a presidente Dilma, né? Nós temos consciência de que o processo democrático, a representação democrática, o voto popular, não é tudo aquilo que foi deferido à presidente Dilma nas últimas eleições e agora sem nada que possa substancialmente justificar o processo de impeachment, e assim se aconteceu, né? E depois nós fomos ouvir também o presidente do PSDB. É bom lembrar que na cidade nós temos pelo menos 25 partidos estabelecidos. Não dá para ouvir a todos eles. Nós temos que preferencialmente ouvir os dois lados aqui que mais se notabilizaram nas últimas eleições, que conduziram a presidente Dilma ao maior cargo brasileiro da administração brasileira, né, a presidência da República. E nesse contexto, então, nós tivemos aqui o trabalho, durante as eleições passadas, do PT, evidentemente, o seu grupo todo trabalhando em torno do PT, e o PSDB como partido representativo do próprio candidato que, em segundo turno, disputava com a presidente Dilma, ou então candidato Aécio Neves. Por isso é que hoje, na impossibilidade de ouvir a todos, a gente priorizou esses dois, porque em nível local a eleição federal se deu bipolarizando exatamente entre esses dois partidos. Por isso é que também fomos saber a opinião local do presidente do diretório local do PSDB, o professor Moacir Maturo, que assim comentou. Bom, a expectativa era essa mesma, de vencer por 20 e poucos votos. E não é só pelas pedaladas fiscais, né, Daércio? Você sabe disso, todos nós sabemos. O país está sem comando, ela perdeu as rédeas do país e precisaria acontecer um choque aí. E esse choque veio em nome de impeachment, de impedimento da governante de continuar. E muitas vezes, e eu acredito nisso, porque ela perdeu a capacidade de liderar, ela perdeu a capacidade de aglutinar em torno dela pessoas que pudessem ajudar a diminuir a inflação, a começar a gerar emprego. O Estado parou, tudo parou. Nós temos um reflexo aqui na nossa cidade, veja quantas demissões já tivemos. No país temos quase 10 milhões de pessoas desempregadas, 3 milhões só nos últimos meses desse ano, nos primeiros meses desse ano. Então era preciso haver um choque, esse choque veio em forma de impedimento. Bem, o processo passou de encaminhamento do pedido de impeachment, passou, e a impressão que a gente tinha é que os deputados não sabiam, boa parte deles, o que estavam fazendo ali. Eles achavam que estavam votando exatamente o impeachment, coisa que é o Senado quem vai fazer. Logo, lá no Senado, quando isso acontecer, se os senadores disseram, pela minha família, meus filhos, netos e noras e genros e pela população da minha cidade, do meu estado, do meu país, eu digo sim, eu digo não, aí dá para entender, porque efetivamente será o impeachment que estará sendo votado lá no Senado. Os deputados talvez não soubessem disso e em meio a uma palhaçada generalizada, uma falta de postura de deputado, quem olhasse aquelas pessoas atrás dos que falavam e votavam no microfone ia achar que eram assessores ou alguém desses grupos prós ou contra. Na verdade, nós tínhamos aí, eram deputados, mas um comportamento nada exemplar, pelo menos
exceção aqui a umas 4 ou 5 dezenas, cerca de 50, que foram até o microfone e falaram sobre o que tinham que votar, argumentando os seus votos, aí sim foi uma postura que se esperava de todos, mas que se viu em uma pequena parte. Os demais dedicavam os seus votos à sua vizinhança, aos amigos, faziam daquilo ali muito mais uma coluna social ou algo que o valha, não é? No momento em que não era essa a questão. A Câmara não votou pela saída ou não, a Câmara votou pelo encaminhamento disso para que o Senado decida. Então foi totalmente inoportuno todo e qualquer deputado que se dedicou a oferecer o seu voto como se aquilo estivesse já determinando vitória ou derrota. Mas, de qualquer maneira, a votação ela é representativa. Ela mostrou que a Câmara entendia que há procedimento naquilo de que é acusado a presidente e, portanto, reconheceu na quantidade de votos, ou até superior à quantidade de votos, que era procedente o pedido de impeachment, e agora, amanhã, será feita a leitura do relatório desse ocorrido de ontem, e após isso será mandado para o Senado. É bom lembrar que no Senado a condução do processo não será feita pelo presidente Renan Calheiros. Este deve presidir a sessão de votação do impeachment, se ela ocorrer. O fato é que ali o processo todo agora é diferente. É o presidente do Tribunal do STF quem vai dar um encaminhamento dentro do Legislativo do Senado a esse processo. O que não deve mudar muito a votação se ela ocorrer, eu digo se ela ocorrer, porque também pode acontecer de haver um afastamento da presidência. Essa é uma outra possibilidade jurídica possível, não quero dizer que isso vai acontecer, e por 160 dias, 180 dias, em que assume o vice, e aí decide-se se a presidente deixa o cargo ou não. Então, além do impeachment, há outra possibilidade que é a de afastamento, mais remota, mas existe e está prevista em lei. A lamentar, evidentemente, essa postura dos nossos deputados e boa parte deles. Se esperava alguma coisa mais decente, um comportamento de gente representativa de verdade, como foi o comportamento do povo, mesmo onde ele se concentrou. Foi tudo dentro da maior tranquilidade e civismo. A lamentar isto, mas pelo menos a ressaltar o fato de que, talvez como nunca na história, o povo se interessou por um assunto que em outros casos passava desapercebido. Basta lembrar que Fernando Henrique Cardoso, enquanto foi presidente da República, sofreu 19 processos de impeachment e nós nem ficamos sabendo e nem nos interessamos por isso, e muito menos a imprensa na época. Hoje não, há um envolvimento da população, até crianças ontem, de certa forma, torciam. Isso não deixa de ser uma parte interessante e saudável como resumo do que aconteceu ontem. No mais, a vida continua e, como eu disse, ai da gente se não corrermos atrás do nosso prejuízo no dia a dia. Vamos aguardar os acontecimentos e até lá o país não pode parar, o país tem que continuar. Cada um de nós temos que continuar nossas vidas aqui, de olho, evidentemente, nos acontecimentos, participando direto ou indiretamente, mas tocando nossas vidas, porque a nação não se resume a este momento, que é grave, sim, mas não é toda a nossa história que está sendo decidida. E o país vai continuar a existir e as instituições também. Boa noite, Esteves.